coisa, então, que vocês deveriam ter em mente é uma empresa, e de agora para frente, como eu falei, vocês têm uma empresa, não venham com essa história de, não, eu não tenho empresa, eu tenho um escritório. O escritório é uma empresa. Ponto. Né? Tem todas as prerrogativas de uma empresa. Então, ele é, de fato, uma empresa. Primeiro ponto, e talvez o mais importante de uma empresa, são, de fato, os clientes que vocês atendem. Vira e mexe, eu faço essa pergunta. O que é o aspecto mais importante da sua empresa? E as pessoas me respondem coisas como lucro. Aí você fala, não, é porque se não tiver lucro, nada feito. O que vocês acham disso? Hã? Aí algumas pessoas mais humanistas falam assim, o mais importante de uma empresa são as pessoas. O que vocês acham disso? Como é que é? É relativo. Sei. Eu falo para vocês sem sombra de dúvida. O mais importante na empresa de vocês, sem dúvida nenhuma, são os clientes que vocês têm. Um dos propósitos fundamentais de uma empresa, e provavelmente o mais importante, é a capacidade que você tem, de alguma forma, de manter clientes felizes com vocês. Felizes com os escritórios de vocês, felizes com as empresas de vocês. Eu falo isso porque nenhum cliente está disposto a pagar alguma coisa para alguma empresa que não te traga o benefício, que não te contribua de alguma forma com alguma coisa. Os clientes, eles não são bonzinhos com vocês. Eles não pagam para vocês porque vocês são legais. Não existe essa história de ser legal. Né? O mundo dos negócios, ele é feito de contribuições. Eu contribuo para o meu cliente e ele paga esse valor para mim ou não paga. Aliás, quando o cliente, ele sucessivamente, ele deixa de pagar a vocês, é que, de alguma forma, ele não percebe a contribuição que vocês estão fazendo para eles como sendo relevante. Até porque, você já viu, o sujeito que está para morrer, ele questiona o valor do honorário médico? Né? Claro, estou pegando uma situação limite, mas só para dizer para vocês que, ao longo do tempo, né, ao longo de um tempo maior, se o cliente de vocês, ele suporta pagar honorários maiores, ele topa pagar honorários maiores do que a média do mercado, é que, de alguma forma, o trabalho que você está fazendo para ele vale mais, ou na percepção dele, vale mais do que os outros que estão aí no mercado. Faz sentido isso? Está muito abstrato? É muito simples. Digo para vocês, quanto é que custa, quanto é que vocês pagam numa camiseta normal, malha, enfim, sem pensar muito, faixa de uma camiseta normal? R$30, 30, 40, 50, que seja. Ok. Se essa camiseta que eu estou falando, a mesma, tiver um negocinho assim, ó. Hã? Não falei nada? Vocês estão rindo por quê? Não entendi. Se essa camiseta tiver um negocinho assim, quanto é que sai? Hã? Qual a diferença de uma coisa para outra? O que eu estou falando para vocês é que, de alguma forma, aquele negocinho que eu estou brincando, ele agrega um valor para aquele consumidor que está utilizando. Faz diferença para ele, para o grupo social que ele está com o tracinho que a gente está falando. Não tem nada diferente na realidade de vocês. Muda, eu vou falar um pouquinho para vocês, muda como se materializa isso, vocês certamente não vendem camiseta, mas a marca de vocês, a grife de vocês, a percepção que o cliente tem do negócio de vocês é exatamente a mesma relação. Estou disposto a pagar 150 ou 200, né? Eu vejo escritórios por aí afora que vende o valor da petição. Eu vejo escritórios que vendem o valor da causa. Eu vejo escritórios que vendem hora. Qual a diferença? A diferença é aquilo que você consegue cobrar dos seus clientes. Né? Serviço não tem um valor certo. Qual é o valor certo de uma causa? O valor certo é aquilo que você consegue cobrar. Esse é o ponto. Então, eu estou falando isso para vocês para dizer que, de fato, os clientes são a base do negócio de vocês. Se isso é verdadeiro, eu faço a seguinte provocação para vocês. Todo cliente é bom? Quais são os clientes bons para os negócios de vocês? O que tem problema, todos têm. Não sei se é uma boa resposta. O que é um cliente bom?
Não entendi? Tem algum que não fique inseguro? Não, estou brincando. Fala. O que paga a conta. Pagou a conta é bom. É o ideal. O mínimo, né? Tá. Ó, eu digo para vocês assim, ó. Tem um célebre filósofo, amigo meu, que no boteco ele fala alguma coisa parecida com isso. Tem coisa que é melhor perder do que achar. Isso vale para tudo na vida. Quando ele falou isso, já era madrugada, eu parei para prestar um pouquinho de atenção. É verdade. Com o cliente não é muito diferente. Tem cliente que não vale a pena. E não é porque ele paga ou ele não paga, não é disso que eu estou falando. Cliente bom é aquele cliente, como acho que você talvez comentou, que consegue reconhecer o seu serviço como, de fato, um serviço importante para ele. E, por conta disso, está disposto a te pagar. Hã? Vocês vão perceber ao longo do tempo que alguns clientes querem o escritório muito grande, porque dá segurança por alguns aspectos. O outro cliente quer um escritório muito pequeno, porque dá segurança por um outro aspecto. Alguns escritórios têm um advogado, que é o advogado que já está lá há 30 anos e trabalha praticamente sozinho, e o atende, e você não entende isso. Né? Por que eu estou falando isso para vocês? Primeira coisa, se eu estou falando que os clientes são a base do nosso negócio, quais são os clientes que nos interessam? Não caio nessa bobagem de que todo cliente me interessa. Pagou, levou. Né? A outra frase, como é que é? Pagando bem, que mal que tem. Tem muito mal, sim. Tem clientes que te atrapalham a sua operação. Tem clientes que confundem. Por que ele atrapalha a sua operação? Porque não é o tipo de serviço, não é o tipo de ajuste, não é o tipo de relacionamento que é vantajoso para os dois. E aí, ao longo do tempo, não vale a pena. Falo isso para vocês porque nós fazemos, por exemplo, tanto nos escritórios de advocacia quanto em empresas convencionais, por assim dizer, a gente faz uma coisa que é seleção de clientes. Seleção de clientes. Claro, se você só tem um cliente, é meio complicado você falar em seleção de clientes. Assim, eu tenho um cliente, ele não serve. Bom, aí acho que você está no mato sem cachorro. Mas, tirando essa situação, é fundamental que, ao longo do tempo, você consiga fazer um filtro dos seus clientes. E quando eu estou falando de fazer filtro, eu estou falando o seguinte, ó, afinal de contas, meu escritório, ele está orientado, ou ele deveria estar orientado, para atender que tipo de cliente? Por exemplo, ó, só exemplos. Todo o meu escritório está montado para atender empresas grandes. Ok. Né? Você sabe que tem um tipo de demanda e um tipo de jeito de trabalhar que é da empresa grande. Meu escritório, por exemplo, está orientado para atender empresas médias e pequenas. Só aqui, sem entrar em muita profundidade, diferenças fundamentais no tratamento da empresa grande e da empresa pequena e média. Sem pensar muito. Por exemplo,
de demandas que são bastante específicas da área publicitária. E aí eles são muito reconhecidos nesse meio. Eles conseguem, inclusive, falar a mesma linguagem. Já sabe qual é o tipo de problema, já sabe como são as estruturas das agências de publicidade. Né? Então, assim, quando você se especializa nisso, o cliente ele olha para você e compara com outro escritório, que às vezes é até mais famoso ou maior do que o seu. Mas ele fala, nossa, mas ela parece que, não sei, parece que ela conhece, parece que ela já trabalhou aqui. Não é que ela trabalhou aqui, ela conhece a estrutura, conhece como funciona esse tipo de empresa. Outra possibilidade, alguns escritórios trabalham com uma demanda específica, não importa em que tipo de setor, mas uma demanda específica. Um exemplo bem bobo, tem alguns escritórios que trabalham muito com cobrança. A cobrança, aí vocês me permitam se eu falar alguma bobagem, mas ela não muda tanto. Estou falando bobagem, não. Né? Quando você fala de cobrança, ela tem as naturezas diferentes, etc., mas ela não muda tanto quanto um outro tipo de ação que vocês têm. Então, pode ser uma característica. Não existe uma classificação de clientes boa ou ruim. Existe um foco que você dá ao seu negócio e que você se ajusta a ele. Isso que é o mais importante. Eu posso também, claro, e aí, de novo, de uma forma muito superficial, trabalhar com pessoas físicas. Alguém que trabalha com pessoa física? Como que é trabalhar com pessoa física? Como? Por que difícil? Alguém trabalha com família? Dia de família? Hã? Como é que é? No? Ok, ok, ok. Eu estou falando isso para você. Pois é, pois é. Claro que, claro, claro. Afinal de contas, você é meu advogado. Eu vou falar com o meu advogado. Olha a frase. Não vou falar com o escritório, não quero falar com o escritório, não. Vou falar com o meu advogado. Né? Então, eu estou falando isso para vocês, de novo, não é questão de certo, não é questão de errado, não é questão de bom ou de ruim. Tem gente trabalhando com família ganhando muito dinheiro, tem gente trabalhando com um segmento específico ganhando muito dinheiro, tem gente trabalhando com full service ganhando muito dinheiro, tem gente ganhando dinheiro de tudo quanto é forma, não é essa a questão. A questão é o quanto você mobiliza e formata a sua estrutura para atender um determinado tipo de cliente. Esse é o ponto fundamental. É muito difícil você conseguir fazer, principalmente no escritório pequeno, ser razoável para todo mundo. Ah, mas eu também atendo... Os escritórios pequenos vivem esse dilema, né? Sim, como eles não conseguem muitas vezes se especializar, faz um pouco de clínica geral. E a clínica geral é uma coisa terrível. Quando você é muito pequeno, faz sentido. Né? Sou eu e mais um advogado, a gente, né? Esse mês sobrou 10. Nós somos bons pra caramba. Esse mês não sobrou nada, nós somos uma porcaria. Né? São os dilemas normais da empresa pequena. Agora, quando você começa a crescer, esse clínico geral, ele ou vira um full service ou ele se especializa. Senão você tem problemas muito grandes com isso. Vou selecionar pessoas. Aliás, vira e mexe nos aparecem lá escritórios ou empresas, fala, tá, mas me fala um pouco do perfil dessa pessoa. Não, ela tem que ser uma pessoa boa. Eu falo, não, isso aí, né? Não acho que você iria me contratar para buscar alguém ruim. Mas o que é uma pessoa boa? Não, uma pessoa que interaja com todas as áreas, que conheça um pouco de família, tributário, de sucessões, societário, trabalhista menos. Cara, é difícil. Né? É difícil você falar de um profissional que reúna tudo isso e é difícil você falar alguém que queira trabalhar num esquema como esse. Eu estou falando só da contratação, mas isso vale para tudo. Quando você vai fazer o seu folder lá, né? Aí eu vejo algumas coisas que são engraçadas até. O folder tem 3 páginas, passa por todas as áreas de direito. Aí você pergunta, qual é a sua estrutura? Sou eu e meu sócio. Cara, é difícil você passar credibilidade. Dá para entender o que eu estou falando? É difícil você passar a credibilidade de que você e só o seu sócio
conseguiu se especializar ou ter profundidade em tudo aquilo que é colocado dentro do folder. Então, quando eu falo aqui do primeiro ponto-chave, afinal de contas, no que nós vamos ser bons? Né? O tamanho disso não é uma coisa precisa, não é uma coisa científica, mas eu diria para vocês, sejam bons num conjunto de coisas, primeiro que vocês consigam se especializar, segundo, que vocês consigam sobreviver. Não adianta também, é óbvio, você ser, eu sou especialista em ações de cobrança para empresas de parafuso na região de São Paulo que tem escritório na Paulista. Vai morrer de fome. Então, nem 8, nem 80. Saber dosar isso é um dos segredos quando a gente fala de clientes.